Oi, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Boa tarde, né, cara? Nossa aula aqui à tarde, né? Então a gente vai hoje continuar com adição e subtração de fração, né? Só que agora a gente vai ver com o denominador diferente, tá? Tá aqui o professor de vocês, olá, professor João Filho, e vamos à nossa aula, né? Adição e subtração de frações. Então vamos ver aqui, né? Aqui, ó, adição e subtração de fração. Vou falar antes, né, no começo, sobre a adição e subtração de fração com o denominador igual, tá bom? Falar logo com o denominador igual e logo em seguida a gente vai fazer aí com o denominador diferente. Beleza, né? Então é o seguinte: denominadores iguais. Adição, né? Frações com denominadores iguais. Que é moleza, que é fácil. Vou ficar aqui no cantinho só olhando de lado, aqui embaixo, ó. Pronto. Primeiro eu quero somar aqui, ó. 1/5. É 1/5. Vou fazer aqui o pincelzinho para mostrar, ó. 1/5 mais 3/5. Veja que o denominador é igual. Como é que eu represento esse 1/5, hein, professor? Representa assim, ó. Cadê? Parece o quinto, aparece? Aí 1/5 apareceu aqui, ó. Um pedacinho do total de 5, né? Tá aí pra vocês, né? Vou ficar bem aqui, sabe? Aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui, vou ficar mais perto. Fica mais perto. Aqui em cima, ó. 1/5 pintei de azul e o restante, os outros 4 ficaram em branco. Tá bom? Veja aí que aqui eu tenho 1/5, agora eu quero somar com 3/5. Vamos ver como é que fica. 3/5. Professor, como é que é 3/5? Aqui, ó. Vai aqui embaixo, ó. 3 pintado do total de 5. Né? Eu tinha 5 quadradinhos, que representa o denominador, essa parte de baixo. E o numerador, que é o de cima, fez aqui, ó. Os 3 de amarelo. Beleza pura? Vou sair aqui do meio, né, professor? Agora eu fiquei de ladinho, vou olhar para lá. Então tem que somar isso aí. Eu não sei como é que é essa soma, então como é que faz? Aqui, fiquei em cima de novo. Então eu vou somar aqui 1/5 mais 3/5. Aí como é que faz, professor? Desse jeito, ó. Vai dar denominador igual, ó, aqui em cima, ó. Eu pego, tem que repetir o 5 aqui, ó. 5, 5, repete o 5. E você pega o 1 mais 3 e soma, tá bom? 1 mais 3. Então eu vou pegar 1 azulzinho com mais 3 amarelo, né? Vou somar 1 azulzinho com 3 amarelo, somando só os coloridos, tá bom? Aqui, vou somar aqui só os coloridos. Beleza. Quanto é que dá lá 1 mais 3? 1 mais 3 dá 4, professor. Deu 4, né? Então ficou 4/5. Como é que eu represento 4/5? Aí, ó. Bem aqui embaixo. Vou ficar aqui, ó. Bem aqui embaixo, ó. Ficou 4 quadradinhos coloridos e um em branco. Do total de 5, que é o denominador que faz 5. Então eu tenho aí 4/5, claro, poderia ser tudo da mesma cor, não tem problema, mas eu estou representando o 1/5 e esse pedacinho vai os 3/5, somando tudo dá 4/5. Isso vale também para a parte que frações com denominadores iguais, para a subtração também. A subtração é a mesma coisa. Pegar aqui, ó. Continua com 3/5 e 1/5, só que eu virei, né? Peguei 3/5, vou tirar 1/5. Como é que representa 3/5? Vocês já viram lá, né? O 3/5 é 3 pedacinhos de 5. Pintei 3, né? Pintei esses 3 aqui, deixei esses 2 em branco. E 1/5, professor? 1/5 é isso aqui, né? 1/5 é esse pedacinho aqui. Então, como é que faz a subtração? A subtração é igual ao que a gente fez antes, né? O 5 e o 5 igual, repete o 5. E lá em cima, né? Aqui em cima, ó, com o cursorzinho vermelho, ó, vou subtrair o 3 menos 1. E 3 menos 1, posso representar, ó, esses 3 quadradinhos menos um azul, né? Ou seja, eu vou ter que eliminar o amarelo. Aí como é que fica, professor? 3 menos 1 é 2. Então, tinha 3, tirei 1, né? O azulzinho indicava que estava tirando esse amarelo, tirou, ficou só 2/5. 2/5 é 2 pedacinhos aqui pintados, do total de 5 dá 2/5.
Agora, quando o denominador é diferente, tem que fazer um processo show de bola que vocês vão ter que fazer na nossa questão, a segunda questão. Repetindo que a questão de hoje vai ter uma primeira questão, só com uma continha, bem simplesinha, já montada a continha, tá bom? Show, muito fácil. Aí a segunda é que vai ter, a primeira tem também, mas a segunda vai ter um probleminha que você vai ter que tentar, tem que estudar, tem que fazer direitinho. Mas não se preocupe, porque quando for na próxima vez, corrige. Eu não estou confiante de fazer, professor. Não faz, né? Ou só tenta. Se quiser enviar atividade, envia logo, né? Mas não for terça-feira eu vou corrigir. Se você quiser, pode enviar depois. Olha, tia, corrigi, tia. Show de bola, tá bom? Porque depois eu vou ter que ver aí a atividade no trabalho. Você vai fazer um trabalho, aí não posso corrigir, na atividade eu posso corrigir bonitinho. E a última questão, que vai ser a terceira, vai ter operações fundamentais como prometido. Show de bola, agora eu vou sair do meio, né? Sair do meio, professor. Vamos ver aí como é que eu somo frações de denominador diferente. Aí, ó, eu tenho um meio mais um terço. Vocês vão perceber que um meio e um terço, os pedaços são diferentes, o tamanho dos pedaços são diferentes. Vou só voltar aqui no anterior. Veja aqui, ó, os pedacinhos, ó, eu tinha um inteiro, cortei em 5 pedaços o primeiro, o segundo também 5, né? Claro que se esses pedacinhos são iguais, então esse aqui é igual a esse, né? Os pedacinhos eram iguais, era fácil somar e subtrair. Agora o problema é quando os pedaços, por exemplo, um meio, tá aqui um meio aqui, ó. Aí eu represento o meio, né? Eu pego o inteiro, divido ele em duas partes, normal, né? Um meio, cortei bem aqui. Um lado é um meio, o outro lado é outro meio, né? Então eu fiquei só com azul. E um terço? Um terço é diferente. Um terço eu divido em 3 pedaços aqui. 3 pedaços. Um bem daqui e outro bem daqui, ó. Cortei, né? 3 pedaços. Aí eu peguei lá um terço, ó. Um terço. Aí você percebe que esse um terço aqui, ele é menor que um meio, né? Eu não posso simplesmente somar um meio mais um terço igual eu vinha fazendo antes, porque eram pedaços, lá eram pedaços iguais. Aqui não. Eu não posso somar um meio mais um terço se o denominador é diferente. Não dá para somar, porque um meio, você está vendo, com um negócio maior. Então, o que é que se faz? A gente tira o MMC, mínimo múltiplo comum, né? Beleza? Tem que reduzir as frações ao mesmo denominador e para isso a gente tem que tirar o MMC. Então, o primeiro passo, né? Copia tudo que está aqui escrito, tá bom? Copie para ficar, ó, no ponto, deixa no caderno bonitinho, tá bom? Eu vou pedir basicamente hoje é que você copie os exemplos e, claro, a parte teórica. Primeiro, pode calcular o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Que eram os denominadores? É o 2 e o 3. Então, eu vou calcular do 2 e do 3, que são os denominadores, os múltiplos comuns. Professor, o que é múltiplo, professor? Múltiplo é o resultado da multiplicação, tanto por 2 quanto por 3. Vou só rapidinho mostrar aqui, ó. Por exemplo, os múltiplos de 2 é o 2, o 4, claro que tem lá o 0, né? O 0, 0 vezes 2 é 0, 0 vezes 1 é 2, 0 vezes 2 é 4, é 6, o próximo, 8, e assim por diante. Esses são os múltiplos do 2. Os múltiplos do 3, o resultado da multiplicação do 3, claro que é o 0, aí vem o 3, quem é o próximo, professor? Depois do 3, quem é o próximo múltiplo? É o 6, ó. Só somando de 3 em 3. Aí vem o 9, é o vírgula C, né? Pronto, são os múltiplos do 3, de 3 em 3, e do 2 é de 2 em 2, são os múltiplos. Ele quer, no caso aí, é o menor dos múltiplos, tem que ser comum, que é comum, e repita lá no múltiplo do 2 e no múltiplo do 3. E professor? Sim. E agora, professor, como é que faz? Vamos ver, né? Então vamos lá, vamos tirar o MMC. Tem um cálculozinho mais fácil? Vamos fazer, né? Tem lá a decomposição. A primeira coisa, vamos decompor em fatores primos, né? Ó, vamos decompor em fatores primos o 2 e o 3. Eu já estou dizendo que é 6, né? Já sei que é 6. Você viu lá, se você voltar o vídeo um pouquinho, você vai perceber que ali 0, 2, 4, 6, 8. Eu tinha um 6, um múltiplo de 2. E no múltiplo de 3, 0, 3, 6, 9, o 6. O 6 repetiu, tanto no 2 quanto no 3, e é o menor possível.
beleza? Por isso que a gente diz que o 6 vai ser o MMC, o mínimo múltiplo comum desse danadão aí, tá bom? Então vamos lá. Tira aqui o MMC do 3 e do 2. Dá para dividir por 2, né? O primeiro número primo é o 2. 6 divide por 2. Aqui, ó, aparece aqui de lado. Vamos riscar aqui, ó. Os números primos são 2. Tanta informação, professor. Vocês já viram isso no ano passado. 3, 5 em anos anteriores. Vamos pegar esses aqui. Ó, o 2 dá para dividir por 2. Beleza, dá 1. O 3 não dá, repete. Repetiu o 3. O 3 é primo, só dá por ele mesmo. Aí, divide por 3. 1 repete. E 3 dividido para 3 é 1. Vou repetir 1 aqui. E 3 vezes 2, 6. Por isso que o mínimo múltiplo comum do 2 e do 3 é o 6. A gente faz assim. Ou se você quiser, você escreve os múltiplos de cada um, né? E vê quem é aquele que fica menor, né? Menor e que se repete nos dois. Show de bola? Continuando, a gente vai fazer o quê? Vai fazer agora a comparação de fração, né? E encontrar uma fração de mesmo denominador, desde que ela seja com essas duas frações iniciais, sejam equivalentes, né? Então vamos às frações equivalentes. Como o denominador é 6, eu quero uma fração equivalente a 1/2. Eu vou desenhar aqui 1/2. Olha, professor, 1/2, tá bom? O que é que eu fiz? Eu quero uma fração, né, que represente esse 1/2, só que o inteiro dividido em 6 partes. Eu divido o inteiro em 6 partes. Aí, tá? Divido para 1, 2, 3, 4, 6 partes. Aí o meio, 1/2 que estava aí, né, ficou dividido em 3 partes. E se eu contar tudo, né, vai ficar 3/6. Tá bom? E claro, de 1/3 também eu vou fazer a mesma coisa. Aqui é 1/3. Eu vou dividir o quê? Ó? O inteiro aqui está dividido em 3 partes, eu dividi em 6. Que é só passar um corte aqui em cada um deles. Tá aí, ó. Tá dividido aí em 6. Aqui ficou o quê? Ó? 3 pedacinhos de 6, ou seja, 3/6. E esse aqui ficou 2 pedacinhos de 6, ficou 2/6. Então o que é que faz? Só substitui, né? A fração é equivalente, ó. 1/2 representa 3/6, né? Ó. Esse pedação todinho é referente à metade do todo. Só que eu dividi em 6 pedaços, ficou 3 para um lado, 3 para o outro. Continua a metade, né? Por isso que eles são equivalentes. Assim como lá embaixo. Aqui era 1/3, dividido em 3 partes. Cada um desses pedacinhos, né? Eu coloquei o tracinho, seria 1/3. Mas se eu dividir em 6 pedaços, o pedacinho que eu dividi no meio vai ficar 2/6. E ele representa... O 2/6 representa a mesma coisa que 1/3, por isso que elas são fração equivalente. Beleza, agora vamos fazer a continha. Como é que é, professor? Vamos lá. Qual é a fração equivalente de 1/2 com denominador 6? 3/6. Tá ali, 3/6, né? Sai do meio, professor. Tá aí, 3/6. A fração equivalente de 1/2 é 3/6. E quem é a fração equivalente de 1/3? De 1/3 é 2/6. Claro que eu tenho que ter o mesmo denominador. E depois que está 5 com o mesmo denominador, é só partir com um abraço, né? É aquele negócio lá. Repete o 6 e soma 2 mais 3, 5. Vai ficar o quê? 5/6. Aqui o desenho aqui embaixo. 5/6. Moleza. O difícil é encontrar esse denominador igual e essa fração equivalente. Show de bola? Complicado? Mas é assim mesmo. Vamos à luta, porque a gente vai já aprender. Claro que tem outros métodos de fazer, tá bom? A gente vai aprimorando. Vamos aprimorando um método aqui e outro ali, para a gente continuar a nossa resolução. Eu gosto de mostrar essa parte geométrica que você vai, com certeza, aprender com o desenho, tá bom? Rapidinho, e se for a subtração? Subtração é a mesma coisa, tá bom? Aqui 1/2 e 1/3, só que eu vou subtrair, até que dá para subtrair, que 1/2 é maior que 1/3. Aí o que eu vou fazer, professor? Eu estou aperreado, professor. Você vai tirar o MMC de novo dos denominadores, tá bom? Você tira o MMC dos denominadores e fica show de bola. E como é que tira, professor, o MMC? A gente já fez, né? Ó, vamos aqui. O MMC de 2 e 3, vocês já viram, é o 6, tá bom? Faz a divisão
divisãozinha, né? Ó, 2 dividido para 2 dá 1, 3 dividido para 3 dá 1. E aqui são os fatores primos. 2 vezes 3 vai dar 6. Pronto, deu 6. O mínimo múltiplo comum é o 6. Aí faz a fração equivalente. O que eu gosto do desenho? Você visualiza melhor, não fica só na teoria. Então é o seguinte, eu vou ter lá um meio, como eu representei antes, né? Um meio, se eu traçar aqui, ó, vai ficar 3 sextos, né? Ó, dividir o inteiro em duas partes aqui eu dividi em 6 partes. A parte que representa o meio, tá aqui, ó, representa 3 sextos. Olha que legal, ficou show. Esse pedaço aqui tem um tamanho desse, que tem um tamanho desse. O que é que mudou? A forma de dividir, separá-los. E do outro lado aqui, professor, do mesmo jeito, eu tenho um terço, vou dividir em 6 pedaços, que é o mínimo múltiplo comum. E claro que 2, aliás, 1/3 representa 2 sextos. Está aqui embaixo, professor, 2 sextos. Agora é só subtrair. Como é que subtrai? Olha que massa. Ó, aqui de ladinho, aqui, ó. 1/2 menos 1/3. Que é a fração equivalente a 1/2? 3 sextos. E a 1/3? 2 sextos. É só subtrai. 3 menos 2. 3 menos 2 é 1. Repete o denominador, vai dar 1 sexto. Tá aqui, ó. 3 menos 2 deu 1. Show de bola? Para não ficar muito rápido. E se você quiser fazer de outro método, como você aprendeu antes, né? Tem uns métodos da cruz, né? Repete aqui, pode. Então eu gosto de explicar assim com o desenho, que fica mais interessante para mostrar a equivalência das frações, tá bom? Qualquer dúvida, é só fazer a pergunta no WhatsApp que eu respondo assim que possível. Então é o seguinte, o que é que eu quero dos exercícios? Quero que você não tenha pressa de fazer os exercícios com muita pressa, com horário de entregar. Eu começo essa aula aqui à tarde, você já vai entregar logo em seguida e atrapalha um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, vou passar o exercício agora, tá bom? Você pode copiar, vou deixar também o PDF, a imagem, né? A imagem da pergunta no grupo, mas está aí a primeira pergunta. Eu quero que você calcule esses dois, não fique, olha professor, botou 3, não se preocupe, aqui tem 3, mas é só repetir o 15, né? O denominador que é igual, e fazer a continha, ó. 2 mais 7, deu um valor, não vou dizer. Menos 5, bota aqui em cima, só isso, por ser igual. Aqui embaixo não, né? Aqui embaixo eu tenho o B e o C com denominador diferente. Você tem que tirar o MMC. Lembrando, você vai copiar, vai tentar responder e não me envia hoje. Por quê, professor? Eu quero enviar hoje. Eu quero que você tenha um tempo maior para enviar só amanhã. Amanhã, quando for durante a correção, se você quiser enviar antes, não tem problema, tá bom? Ou quiser enviar depois também, porque eu quero que você tenha tempo para tentar responder com calma, com paciência, beleza? Tá aí, ó, que eu tenho denominador diferente, ó, 5 e 6. Quem é o mínimo múltiplo comum do 5 e 6? Uma dica, ó, você pode fazer os múltiplos do 5, começa do 0 não, começa logo do 5, aí depois 10, e aí por diante, 10, 15, aí assim vai. Né? De 5 em 5. E faz do 6, ó. 6 mais 6, 12. Depois do 12, 12 mais 6, 18. E aí por diante. Quem vai ser o múltiplo comum do 5 e do 6? Vai ser o número, né? Depois do 10, depois do 12, que vai repetir tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Vai lá pelas tantas, você vai fazendo e vai repetir. Um aqui vai ser igual lá de baixo. Não tem como. Vai repetir, com certeza. Aí você precisa fazer o desenho? Não, você não precisa fazer o desenho, você faz só a parte de cálculo, que é transformar na fração equivalente, né? E depois fazer, no caso aqui a soma, e aqui embaixo também, você vai fazer aqui está errado, aqui é a subtração, tá bom? Uma subtraçãozinha, tá bom? Mesmo jeito, o 8 e o 5, se você quiser fazer os múltiplos, ou quiser fazer daquela outra forma, né? Vocês já viram isso antes? E faça aí, essa subtração. Aí vamos à segunda questão. A segunda questão, ela é um probleminha, tá bom? Mas remete ao conhecimento já aplicado. Então, tinha o seguinte, ó. No quintal, há 60 árvores. As mangueiras representam 2/5, ou seja, das 60, se eu pegar o todo, né?
separar em 5 partes, 2/5, né, dessas árvores são mangueiras. 1/4 é jaqueira. Jaqueira é ruim para dedéu. Eu acho, né? Tem gente que gosta. Mesmo jeito, você pega os 60, divide em 4 partes, pega uma dessas partes, representa a quantidade de jaqueira. E claro que o que sobrou são as goiabeiras, tá bom? Aí vemos a perguntinha. Sai do meio aqui, professor. A pergunta. Primeira pergunta é, tem a que fração representa a soma das mangueiras e jaqueiras? Você vai somar 2/5 mais 1/4. Qual é aquela fraçãozinha lá do item B e o item C? 2/5 mais 1/4, tira o MMC do 5 e do 4, que são o número de baixo, né? E faz aquela sominha, beleza? B, que fração representa as goiabeiras? Aí no caso, você pode... O complemento, né, desse número dessa soma do item A, tem que saber o item A para fazer o item B. Se o item A der, sei lá, 1/10, as goiabeiras é o complemento, é o que completa, né? Se der 1/10, o que é que está faltando para completar o 10 em cima? Do 1 mais 9. 9/10. Então é só completar o que der no item A. Vamos supor que dê assim, vou escrever, escreve, professor. Tá certo? Como todas as plantas são 60, ele aqui por enquanto só quer fração, né? Por exemplo, se eu tenho mangueira mais jaqueira der 2/5, não sei o que é que vai dar, né? As goiabeiras vão ser quanto? Ou seja, o que completa, quem completa as goiabeiras vão ser quanto? O que completa daqui o 2, ó, para completar o inteiro, para completar os 5 inteiros, faltam quanto? Faltam 3. Então, vai ser 3/5. Só a explicação, depois eu faço novamente a resposta. Então, se eu pegar o número de árvores das mangueiras e da jaqueira e der 2/5, as goiabeiras, né, que são o terceiro tipo de planta que tem aí, será o complemento. Como assim, professor? É só você ver quanto é que falta para completar o de baixo. Do 2 para completar 5, falta quanto? Falta 3, tá bom? Você complementa, você completa o inteiro. No item C, quantas mangueiras há? É só você pegar e tirar 2/5 de 60, que a gente já viu. 2/5 de 60, multiplica, divide. Assim como o item C, o item D. Há quantas jaqueira? 1/4. Como eu calculo 1/4? 1/4 vezes 60. Vocês já viram, não tem problema. Tá bom? Tente fazer. Aí eu fiz um desenhozinho aqui, ó, nas bolinhas, né? Se você quiser separar bonitinho, aqui tem 60 árvores, né, de amarelo aí. Aí você pode fazer o desenho, né, e verificar, dividir 5 partes, tirar as mangueiras, 1/4 é a jaqueira e outra parte é referente às goiabeiras. Se não quiser fazer o desenho, não tem problema, isso aqui é só a continuação da segunda. E claro que a terceira questão é a me efetue, tá bom? Temos aí só 3 itens, uma de subtração com reserva, uma de multiplicação com 2 números e uma de divisão exata. Beleza? Show de bola? É só você tentar que dá certo. No mais, até breve.